Olá, turma! Estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da soma dos N termos de uma progressão aritmética. Vamos trabalhar mais algumas situações problema, ok? Então venham comigo. Atenção! Para a compra de um carro, pode-se optar por um dos planos a seguir. Plano A, entrada de R$10.000 e 60 parcelas crescentes, sendo a primeira parcela R$50, a segunda 100, a terceira 150 e assim sucessivamente até a 60ª parcela. Já o plano B apresentado para quem foi comprar esse carro, plano B de financiamento, foi apresentada a seguinte proposta: 60 parcelas iguais de R$1.825. Nesse plano B vocês percebem que não há entrada. São 60 parcelas iguais de R$1.825. A pergunta é: em qual dos planos será pago um menor valor? E qual a diferença em relação ao maior valor pago? Né? Bom, como vocês podem perceber, tanto no plano A quanto no plano B, nós estamos diante de uma progressão aritmética. Porque veja bem, plano A, aqui no plano A, né, pessoal? No plano A, além da entrada de R$10.000, nós temos as parcelas desse modo: 50, 100, 150 e assim sucessivamente. Isso, claro, mais uma entrada de R$10.000, certo? Vejam que as parcelas estão em progressão aritmética. E o que eu quero saber é quanto eu vou gastar nesse plano A. Depois também calcular o valor gasto no plano B para comparar ambos e saber em qual gasto menos. Ok? Bom, para saber o valor destas parcelas, o total, nós estamos diante de um problema da soma dos 60 termos de uma progressão aritmética, né? Na verdade, ela não é infinita, ela vai até o termo 60, que nós não sabemos ainda quem é, né? Na verdade, aqui vai até o A60, que é a 60ª parcela. Ora, sabemos que para calcular a soma dos 60 primeiros termos de uma PA é A1 mais A60 vezes 60, tudo isso dividido por 2. O A1 nós já temos que é 50, nós não precisamos descobrir o A60, né, pessoal? Qual é o valor da 60ª parcela? Ora, para saber o A60, a gente conhece a formulinha, é bem simples, né? A60 vale, como é aquele truquezinho, ó, é A1 mais 59 vezes a razão. A razão, nesse caso aqui também, de cara, até uma criança consegue descobrir entendendo o conceito, né? Ó, 100 menos 50, 100 menos 50, a razão é o próprio 50 também. Logo, o nosso A60 vale A1, que é 50, mais 59 vezes 50. Portanto, o A60, que representa a 60ª parcela, vai ser 50 mais 59 vezes 50, dá 2.950. Ora, 2.950 mais 50, 3.000, ou seja, o valor da última parcela, que nós não sabíamos, agora sabemos, é de R$3.000. Então, a primeira parcela é 50, a última, que é a parcela de número 60, vale R$3.000. Agora, nós conseguimos calcular quanto ele gasta aqui, lembrando que nesse plano A eu ainda terei que somar a entrada de 10.000. Então, vamos para cá, pessoal, abrir aqui um espaço. Bom, o plano é o seguinte: parcelas começando com 50, de 50, aumentando de 50 em 50, até que na 60ª parcela ele vai pagar 3.000, mais uma entrada, atenção, mais uma entrada de R$10.000. Não é isso? Quanto é que ele vai gastar aqui nesse plano A? Bom, nós queremos calcular a soma dos 60 primeiros termos. Repetindo aqui a fórmula, será A1 mais A60 vezes 60 sobre 2. Logo, a soma dos 60 primeiros termos ficará igual. Atenção, ó. Se você quiser, você pode até dividir esse 60 por 2, já para ganhar tempo. A1 vale quanto? Vale 50.
A60 vale 3.000, nós já calculamos. 60 aqui, ó, 60 dividido por 2 sobra 30. Portanto, a soma dessas 60 parcelas será 3.050 vezes 30. Logo, a soma das 60 parcelas vai ser, ó, 0 é 0, 0 é 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 0 é 0 e 1 é 1, 3 vezes 3, 9. Dá R$ 91.500. Logo, ele vai pagar aqui no plano, o total do plano A será 91.500 mais 10.000. Desse modo, no plano A, isso aqui nós estamos falando tudo do plano A, ele vai pagar 91 mais 10.000, R$ 101.500 no final das contas, no financiamento do carro pelo plano A. Agora vamos ver quanto ele vai pagar no plano B. Vamos relembrar aqui, ó. No plano B são 60 parcelas iguais de R$ 1.825. No plano B, atenção, no plano B são 60 parcelas iguais de quanto, pessoal? De 1.825. Ou seja, nós estamos diante de uma PA constante. Isso aqui também é PA, né, pessoal? Razão zero. Finita com 60 parcelas iguais. Pessoal, para calcular a soma dos N termos de uma PA constante, não precisamos usar esta fórmula aqui, pessoal. Para a soma dos N termos de uma PA constante, vai ser N vezes A1. Concordam? Ora, todos os termos são iguais, é só multiplicar por N. Eu não havia falado antes, estou falando agora. Ó, a soma dos N termos de uma PA constante, basta fazer isso, pessoal. Ó, N, que é o número de termos, multiplicado pelo valor de A1, que é o mesmo valor das outras parcelas. Portanto, a soma dessas 60 parcelas vai ser 60 vezes 1.825, que vai dar quanto? Essa soma desses 60 termos, repete esse 0, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 2, 12, 3, 15, vai 1, 6 vezes 8, 48 e 1, 49, vai 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Ou seja, no plano B, ele vai gastar R$ 109.500, que é no plano B, né, pessoal? Então, o plano que ele vai gastar menos é no plano A. E veja, eu nem estou afirmando se isso aqui é o mais vantajoso. Por quê? Porque aí entrariam outros cálculos. Aqui ele está dando uma entrada, no plano B ele não está dando entrada. Então, tem outras variáveis envolvidas. Aqui ele está gastando 10 mil de cara. Mas o fato é que no plano A ele gasta menos. No plano A ele gasta, esse aqui que nós acabamos de falar é o plano B. E a resposta é que no plano A ele gasta menos e a diferença é de R$ 8.000. Resumindo, no plano A gasta menos. E quanto é esse menos, pessoal? É só subtrair, né? Gasta menos R$ 8.000. Entendido? Ficou claro? Vamos a mais uma situação, problema. Veja que esse problema você tem que interpretar, reconhecer que trata-se de uma progressão aritmética, trata-se da soma dos N termos de uma PA. Né? O problema nem fala que é progressão aritmética, nem fala que é para somar os termos da PA. A gente está aumentando o grau de dificuldade, vocês precisam sim interpretar o problema, apesar que é um problema de fácil interpretação. Vamos a mais uma situação, problema. Atenção, me acompanhem. A soma dos N primeiros termos de uma PA pode ser calculada por esta fórmula, pessoal. Ó, fazendo ela de forma genérica, a soma dessa PA aqui vale 3n ao quadrado mais n. Aí o problema nos pede, ó, sendo n, claro, pertencente ao conjunto dos naturais sem o zero, ou seja, n a partir do 1. Determine o primeiro termo dessa PA. Alguém pode dizer, professor, como é que eu vou determinar o primeiro termo a partir da fórmula da soma? Gente, se nós calcularmos a soma 1, o S1, pessoal, o que significa o S1? A soma do primeiro termo. Ora, a soma do primeiro termo, se é do primeiro, só tem ele. É ele mesmo, ou seja, a soma do primeiro termo é igual ao próprio primeiro termo. O S1 é o próprio A1. E nós temos a fórmula aqui para calcular o S1.
É só substituir o n por 1. Então, a soma do primeiro termo dessa PA vai ser 3 vezes, no lugar do n, você coloca 1, já que é a soma do primeiro termo, vezes 1 ao quadrado mais 1. Ora, 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3 mais 1, 4. Se a soma do primeiro termo é 1, significa que o primeiro termo dessa PA, ou melhor, é 4, o primeiro termo dessa PA vale 4. Está respondido o item A. O primeiro termo da PA vale 4. No item B nos é perguntado qual a razão dessa PA. Aí alguém vai olhar para a fórmula e vai dizer, professor, onde é que aparece razão aqui? Como é que eu vou calcular a razão agora? Pessoal, você vai fazer o seguinte, um dos caminhos possíveis é nós calcularmos a soma dos dois primeiros termos. Calculando o S2, que é a soma dos dois primeiros termos, é possível descobrir o segundo, porque eu sei o primeiro, sabendo a soma dos dois, é claro que é só diminuir que eu vou ter o segundo. E sabendo o primeiro e o segundo, calcularemos a razão. Então vamos lá. Inicialmente vamos calcular o S2, a soma dos dois primeiros termos. Aqui pela fórmula é só substituir o n por 2, vai ficar 3 vezes, no lugar do n, 2 ao quadrado, mais 2. Logo, a soma dos dois primeiros termos vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Pessoal, se a soma dos dois, o que significa S2? É a soma do A1 mais o A2. Se o A1 mais A2 é 14 e o A1 vale 4, nós concluímos que o A2 vale 10. Ficou claro? Logo, respondendo o que foi perguntado no item B, a razão vai ser 10 menos 4, porque a razão é o segundo menos o primeiro termo, que vale 6. Falta responder apenas nessa questão o item C. O que nos pede no item C? Ficou claro até aqui, pessoal? Nós usamos a fórmula da soma dos n primeiros termos para calcular a soma 1, que é o próprio primeiro termo. Depois usamos a mesma fórmula para calcular a soma dos dois primeiros. A soma dos dois primeiros deu 14. Como o primeiro é 4, o segundo só pode ser 10. E aí descobrimos a razão. No item C, o problema nos pede o 20º termo dessa PA. Vocês estão percebendo que nessa aula de hoje nós estamos necessitando dos conhecimentos adquiridos nas aulas da semana anterior, porque a matemática, o conhecimento é cumulativo. A gente não pode esquecer o que aprendeu anteriormente. Claro, sem falar que estamos dependendo de vários outros conhecimentos adquiridos ao longo dos anos estudando matemática. Não é verdade? Como o problema nos pede o 20º termo, nós sabemos que A20 é igual a A1, que nós já temos, mais 19 vezes R, nós também temos o R. Portanto, A20 será igual a 1 vale 4, mais 19 vezes a razão, que é 6. Logo, nosso A20 será 4 mais 19 vezes 6, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 9, 54, 60 com 54, dá 114, mais 4, 118. Então, está respondido o nosso problema. Atenção, o primeiro termo vale 4, o segundo vale 10, e daí a nossa razão vale 6, e o 20º termo vale 118. Ficou claro, pessoal, estas situações problema? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula e traremos outras videoaulas neste assunto, trabalhando outras situações, problemas em que tenhamos que interpretar. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!